Olá a todos que nos acompanham nesta edição do Festival Pão de Portugal Digital. Este ano, e dadas as contingências do momento, não foi possível realizar o festival nos seus moldes habituais. Contudo, o município de Albergaria à Velha não quis deixar passar este momento e recorreu realmente ao digital e ao Festival do Pão Digital para conseguir fazer chegar até todos e a todos que normalmente nos acompanham no Festival de Pão de Portugal este formato e esta conversa que hoje vamos ter com 3 pessoas que habitualmente já participam no festival e que costumam estar connosco, alguns deles desde o primeiro momento. Temos em primeiro lugar, e começando aqui por ordem alfabética, Elizabeth Ferreira, do Pão de Gimonte e também do Clube Richemont, que já nos vai explicar mais à frente de que se trata. O chefe Hélio Loureiro, também nosso convidado e que está connosco desde a primeira edição do Festival Pão de Portugal, nesta aventura. E também temos hoje connosco Helder Pires, presidente do Conselho Fiscal da ACIP, a Associação do Centro das Indústrias da Panificação, dos Industriais, aliás, da Panificação. Muito bem-vindos. E vamos então começar esta conversa que vai centrar-se sobretudo no Festival do Pão, obviamente, e na importância do pão na alimentação de todos nós e na importância deste alimento para a nossa alimentação tradicional portuguesa. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar aos que habitualmente nos acompanham, portanto, qual pensam que é a relevância deste festival para Portugal e para este setor da panificação. Não sei quem quer começar, quem quer dar aqui o pontapé de saída. Eu posso começar, até porque se calhar sou o mais antigo no festival, não sei, mas pelo menos estou desde a primeira hora. Muitas vezes nós, quando iniciamos um festival, um projeto, não temos bem a noção daquilo que vai decorrer ou como é que ele se vai transformar nos próximos tempos. A verdade é que o Festival do Pão de Albergaria à Velha, que já tem algumas edições, começa exatamente numa altura em que o pão não era muito falado, ou não tinha hoje o peso que tem naquilo que é do que se fala hoje muito sobre o pão e a importância do pão na alimentação. Todos nós sabemos a importância que o pão tem na nossa alimentação, na nossa gastronomia tradicional, na nossa cultura enquanto judaico-cristã, mas a verdade é que ele estava um bocadinho como se fosse quase um parente pobre da gastronomia. Hoje, se nós repararmos na evolução que houve nos últimos anos, vemos que muitos chefes de cozinha e muitas entidades começaram a prestar atenção ao pão e começaram a ver que o pão não podia ser tratado da forma como estava a ser tratado, ou seja, que já pré-cozido, ou cozido, congelado, tratado dessa forma, mas que deveríamos ter uma atenção maior ao pão e, sobretudo, ao produto em si, às farinhas, à produção nacional, à produção europeia dos próprios cereais e até a própria composição do pão para que ele não fosse tão químico, mas que fosse, outra vez, voltasse a ser tão natural quanto nós gostávamos que fosse. Eu penso que o Festival do Pão veio alertar e chamar a atenção para este... Confecção tradicional, não é? Para a confecção tradicional, para estes problemas que são hoje, que se nos colocam hoje. Por exemplo, fala-se muito nos últimos 2, 3 anos da massa-mãe, que é aquilo que é o pisco, que é o fermento tradicional, e que há uns anos atrás ninguém falava, ou pouca gente conhecia. Por isso, houve de facto uma evolução no conhecimento do que é o pão, no conhecimento daquilo que são as farinhas e daquilo que nós devemos ingerir com qualidade, olhando para o pão como um bom e um grande alimento que faz parte integral da nossa alimentação saudável. E acha que o festival veio trazer aqui, no fundo, ressalvar e trazer ao público realmente a importância das farinhas, dos ingredientes, que se bem que a confecção do pão, o pão em si não leva muitos ingredientes, mas exatamente a confecção tradicional, alertar para esse fator? Eu acho que quando nasceu o primeiro Festival do Pão, foi o primeiro Festival do Pão a nível nacional, as pessoas começaram a olhar para um produto que se calhar nunca tinham olhado com olhos de ver. Olhavam, todos nós comemos pão desde que nascemos, mas, ou não é logo que nascemos, mas passado uns tempos, mas não tínhamos esta noção da importância que ele tinha. Quando se cria um festival com o Festival do Pão, aí o pão passa a ter outra importância, as pessoas começam a dedicar mais tempo e a perceber que o pão de que é feito, o que é que ele leva,
a importância que têm as farinhas, qual a importância que têm os padeiros, as pessoas que se dedicam à panificação, qual a importância que Tipos de tem... pão existem, não é? Se calhar não tinham noção, nós tínhamos de pães 70 variedades. exatamente, que pães que existem de norte a sul do país e nas ilhas, mas também as próprias, a própria farinha com que ele é feito, se é de trigo, se é de trigo sarraceno, se é de trigo espelta, se é de espelta, se de que é, e de repente nós começamos a olhar para o pão com outros olhos. E não tenho dúvidas que o festival veio de alguma forma mudar este nosso olhar sobre um produto que é importantíssimo, mas que nós durante muitos séculos não ligávamos grande importância. Muito Só bem. ligávamos importância quando ele faltava, não é? Exato, exato. Elizabeth também está connosco desde praticamente as primeiras edições. O que é que para si é o Festival do Pão? Como é que vê esta iniciativa de Albergaria à Velha? Nós estamos a ouvi-la. Bem, todas as iniciativas que venham valorizar esta fileira, a parte desde o próprio agricultor que produz o cereal, e cada vez vamos vendo mais pequenos produtores a querer cultivar cereais antigos, até à própria produção do pão e depois à sua confecção, porque hoje em dia cada vez mais conseguimos fazer muitas variedades de pão. Isto é muito importante para nós porque eu há uns anos tenho tentado cada vez mais, eu queria pôr a profissão de padeiro, o pão no mapa, porque até aqui não tínhamos rosto, o padeiro não tinha rosto, era sempre visto de uma forma depreciativa. Olha, se não tens emprego, vai para padeiro, sempre arranjas qualquer coisa. E a verdade é que o padeiro tem um conhecimento muito importante para que façamos um bom produto. E o pão, para o consumidor, agora com a pandemia também veio ajudar as pessoas perceberem que fazer pão não é assim tão óbvio, apesar de fazer-se, só é preciso farinha, água e um bocadinho de algo fermentativo, que será uma massa-mãe, é suficiente. Mas só até aqui as pessoas não percebiam o que é, então era visto como uma commodity. Chega-se lá, põe-se uma moeda e sai o pão. A verdade é que é preciso tempo, muito tempo e muito amor para que as coisas aconteçam. Na pandemia houve muitas pessoas que tentaram, não é, nos primeiros tempos, começar a fazer pão em casa, mas parece que rapidamente desistiram, porque não é assim tão fácil, não é? Efetivamente é preciso muito tempo e as condições ideais, a temperatura e a paciência e o gosto por fazer as coisas. É preciso ter sensibilidade e por isso o conhecimento hoje, antigamente era o senso comum, hoje o padeiro tem acesso ao conhecimento e cada vez consegue fazer melhor pão. O melhor pão é hoje que se faz. Aquele que sabe fazer o pão realmente cada vez se faz melhor pão. E vamos buscar os cereais antigos para podermos fazer outras opções. Porquê? Porque aqui entra a questão de desde algumas décadas até aqui, o pão começou a ser demonizado. Porquê? Por causa das intolerâncias, porque a obesidade afeta cada vez mais as pessoas. Porquê? Porque há uma diferença entre pão rápido e pão lento. E isto tem a ver com o tempo e com também o que é que nós utilizamos nos nossos processos de desenvolvimento do pão. Mas isto ficará para, quanto ao festival, acho que é muito importante que ele aconteça e que continue a acontecer, mas que cada vez haja mais produtores que venham ao festival e que sejam representados de todo o país. No fundo, conseguirmos mostrar, que é o que nós tentamos fazer, o município de Albergaria. E eu ia só pedir à Elizabeth para desligar o seu som quando... no fundo é o que o município de Albergaria à Velha tem vindo a tentar fazer, até porque é uma terra de moinhos, é uma terra onde sempre o pão foi bastante relevante, onde há bastantes produtores e que tentam manter muito das tradições exatamente ligados ao pão e, portanto, tenta sempre ali mostrar realmente esta variedade, esta diversidade e os novos pães que vão surgindo, não é? Mais biológicos, mais sem glúten, pronto, tentar realmente chegar a toda a população. Queria agora passar então a palavra a Helder Pires, do Conselho Fiscal da ACIP, e perceber também para a ACIP e para a Associação que impacto tem este festival na região.
Não sei se me está a ouvir. O festival é muito importante. Estou a ouvir bem. O festival Muito bem. é particularmente importante para o setor da panificação, porque ajuda a divulgá-lo, ajuda os profissionais a contactarem com colegas de outras zonas, ajuda a trocarem ideias, ajuda a desenvolver portanto, o próprio setor e o contacto dos profissionais, ajuda a divulgar novas ideias, novas formas de novos processos de fabrico, e tudo isto é de importância acrescida para o setor e para os profissionais. Muito bem. Agora passávamos aqui um bocadinho ao pão e à importância do pão na nossa alimentação e na cozinha tradicional portuguesa. Aqui se calhar passava um bocadinho a palavra ao chefe Hélio, que conhece muito da história dos pratos, da história das tradições portuguesas. O pão sempre esteve presente de alguma forma, está agora mais presente, há bocado referia que realmente agora ele é mais valorizado, mas se recuarmos um bocadinho, ele já foi mais importante, perdeu importância. Como é que vê esta evolução? O pão, em boa verdade, e a história da alimentação prova isso, até o século XIX não havia uma refeição que fosse onde o pão não entrasse. E não entrasse, sobretudo, como conduto, ou seja, podia haver uma proteína que fosse peixe ou se fosse carne, ou ovos, mas o pão era essencial. A guarnição de batatas só a partir do século XIX, a guarnição de arroz também só a partir do século XIX, é que entra no cotidiano. A castanha, que nós achamos sempre que era o grande hidrato de carbono do antigamente, nós temos de ter sempre esta noção que ele era caro, as castanhas eram muito caras, ou seja, sempre foram caras, não é? Ainda hoje são, não é? Agora que são caras, elas sempre foram caras. E o pão era essencial na alimentação. Aliás, o pagamento aos trabalhadores é feito muitas vezes em dinheiro e pão. Daí que o pão tivesse uma importância comensurável na nossa alimentação. De tal forma que todas as terras cultivavam os seus cereais para essa produção. Falarmos da gastronomia portuguesa ou falarmos da gastronomia europeia e não falarmos de pão é não falar da gastronomia, porque é impossível, porque ela está desde sempre, sobretudo não só a portuguesa, mas a ocidental, está sempre ligada ao pão, e o pão é essencial no dia-a-dia das pessoas. Não é por acaso que a última ceia é feita com pão e vinho, porque são dois produtos que estavam no cotidiano, faziam parte do cotidiano, ou seja, não é preciso grande esforço para se conseguir continuar com aquele ritual que Jesus Cristo nos pediu. O pão e o vinho faziam parte do cotidiano do dia a dia, ou seja, até eram acessíveis a todas as pessoas tinham sempre pão e tinham sempre vinho. Estamos a falar no mundo ocidental. Claro. Daí que a importância que o pão sempre teve na nossa alimentação, que hoje passou a ter menos a partir do momento em que as pessoas tiveram acesso a outros produtos, como seja a batata, como seja o arroz, como sejam as pastas, mas nunca deixou de fazer parte da nossa alimentação diária. Mas como alguém disse bem, que muitas vezes foi diabolizado por causa dos novos regimes alimentares, das novas tendências na alimentação, em que o pão foi visto como um problema em vez de ser uma solução, em que se viu que comer pão a mais podia provocar obesidade, quando a obesidade não é o problema do pão, mas é o que se põe em cima do pão. Põe dentro do pão, não é? Exatamente. Ou como se faz o pão. E é muito importante isto de hoje, estavam a falar dos cereais antigos, nós vermos que, de facto, o pão não é só trigo, o pão é feito com muitos cereais. E dizer sempre que, falando na história da alimentação,
havia o pão branco que era para as elites e o pão escuro que era para as classes mais desfavorecidas. Hoje está invertido, não é? Está invertido, não é? Ou seja, as pessoas que têm conhecimento procuram o pão mais escuro e as pessoas que de poucos rendimentos é que gostam mais do pão branco ou aquele pão que se compra, que dura 15 dias ou um mês dentro do saco de plástico. Muito bem. Elizabeth, se calhar passava agora um bocadinho É esse conhecimento que é importante passar e informar as pessoas. Muito bem. Elizabeth, no seu dia-a-dia faz pão, com certeza. Qual é que é o segredo, então, para um pão de eleição? Eu acho que o principal segredo, que não é segredo nenhum, é efetivamente darmos-lhe tempo e dedicação ao produto e bons ingredientes. Uma boa farinha, mas também umas boas mãos e muito tempo. Nós, se quisermos ter aqui, por isso é que retomo o assunto que falei há pouco, a grande diferença aqui entre o pão lento e o pão rápido. Antigamente o pão era feito de forma como? Lenta. Era elaborado, sempre se foi elaborado de forma lenta, preparávamos o pão, muitas vezes só se cozia no dia seguinte, e o pão lento é sempre com 24 horas. Por que é que nós damos mais tempo ao pão? Vamos ter uma maior degradação dos açúcares, vamos ter uma maior digestibilidade, mais sensibilidade, mais saciedade, e tudo isso, vamos ter um pão que no nosso estômago vai cair muito bem. Não vai ser indigesto e o nível de açúcar que vamos ter depois de comer um pão vai ser muito mais reduzido que um pão rápido. E aqui entra o pão rápido, que é feito normalmente em 2, 3 horas. E para além do pão, o pão, que ingredientes é que tem que ter? É a massa-mãe, não é? Água e sal, é isso, não é? Sal, muito pouco. Se nós tivermos processos lentos, menos sal ainda vamos precisar, mas o mais importante aqui é a mãe, é a massa-mãe. E qual é o segredo dessa massa-mãe? A massa-mãe tem bactérias, um conjunto de bactérias que vão fazer com que tenha vão degradar os açúcares e os amidos que tem a farinha e é tipo um lactimel, entre aspas, sem fazer publicidade. Vai fazer com que tenhamos os milhões de bactérias que tem a massa-mãe, bactérias boas, vão fazer com que tenha não só o poder fermentativo, mas também a capacidade que tem de degradação dos açúcares, do glúten, não quero entrar aqui na questão técnica, das gliadinas e todo um conjunto de coisas que tem o processo de fermentação. E se eu lhe perguntasse qual é o seu pão de eleição, qual é que elegia? O pão de eleição, eu acho que vai depender daquilo que aquilo que vamos querer acompanhar. Se for um pão de centeio, por exemplo, acompanha bem com produtos com mais gordura, como um queijo. Porquê? Porque o centeio tem uma particularidade que, quando consumido, ele forma uma camada, uma espécie de gel e evita que a gordura seja absorvida pelo organismo. E nós temos sempre de pensar, quando nós produzimos, nós padeiros, pensarmos na parte nutricional e na parte da saúde das pessoas. Se nós pensarmos assim, nós vamos sempre ter produtos de qualidade e saudáveis. E aqui entra o conceito de pão saudável. Porque depois há esses segredos, não é? Também, chefe Hélio, o pão que este diz melhor com determinados ingredientes, aquele, se for para fazer um determinado prato, não é? Aqueles pães recheados, por exemplo, não pode ser qualquer pão. Há aqui determinados truques também ligados à volta do pão. A Elizabeth estava a falar de um assunto que é muitíssimo interessante, que é, se é verdade que cada região tem o vinho para a sua gastronomia, ou seja, quando se fala de regiões, associamos logo ao vinho verde tinto do Minho, não é? A verdade é que quando nós falamos de enchidos, temos o pão, em Trás-os-Montes, por exemplo, temos logo o pão de centeio. E estas coisas nunca são por acaso, ou seja, há sempre um fenómeno que é interessante, que é o desenvolvimento da gastronomia está sempre, é intrínseco sempre àquilo que a própria natureza nos dá, ou o local onde vivemos. E é verdade que, por exemplo, em Trás-os-Montes, o pão de centeio
é muito recorrente, já foi mais, já se usou mais, mas é muito recorrente exatamente para os queijos mais gordos, para os enchidos mais gordos, e daí que seja um pão que é ótimo para acompanhar uma sopa. Eu lembro quando era miúdo em Bragança comer sopas de unto, que eram feitas com centeio, um pouco de unto e água a ferver e um ovo escalfado. E são uma coisa deliciosa. E de facto tem esta particularidade, que é aquilo que estava a dizer, funciona como um gel, ou seja, o próprio centeio faz com que não haja uma grande absorção de gordura. E é muito interessante quando falamos de pão, e vamos ver os diferentes tipos de pão, o estilo de pão que temos em Portugal, e vamos ver que ele casa sempre bem com a gastronomia local. Por exemplo, o pão da zona da Serra da Estrela é com certeza o melhor pão para acompanhar o queijo Serra da Estrela. Assim como quando vamos para o Alentejo, vamos verificar que o pão, não só pela farinha, mas pela água que também é associada, porque uma coisa fundamental no pão é uma boa água, e a água vai dar as diferentes. Podemos fazer o mesmo pão com a mesma farinha, mas se a água for de diferentes regiões, o pão vai ser completamente diferente. Não é só as mãos que também fazem, mas também a complexidade e o pH e a composição da própria água. E isso vamos verificar que vai mudando de região para região. Por exemplo, no Minho, não é por acaso, se bem que há uma grande influência a partir de 1860, que foi quando foi da última grande fome em Portugal, que houve um incremento grande para a plantação do milho, e isso mudou muito o estilo do pão, por exemplo, nas zonas do Minho, nas zonas das Beiras. E nós estamos a falar assim há muitos anos. É muito curioso que nós às vezes temos sempre a ideia que as grandes tradições de pão têm séculos e séculos, em algumas regiões têm, noutras são mais recentes. E esta introdução tão forte da broa de milho, por exemplo, na zona do Minho e na zona das Beiras, é relativamente recente de 1860, que foi quando a última grande fome, e houve uma grande transformação na agricultura, com a plantação, por exemplo, da batata e a plantação do milho em certas regiões. Muito bem. E como é que vive atualmente este setor? Se calhar falava agora com o Heller Pires, percebermos um bocadinho, portanto, em março o país e o mundo antes já, não é, foi assolado por esta pandemia e vivemos tempos difíceis em todos os setores, como sabemos. Como é que tem vivido o setor da panificação estes tempos? Consegue fazer mais ou menos um retrato do que tem? Eu peço desculpa, mas não ouvi a pergunta na totalidade. Estava a perguntar, neste tempo de pandemia, não é, que assolou o país desde março, como tem vivido o setor da panificação? Como tem conseguido dar a volta, porque todos os setores acabaram por ser afetados, não é? Como tem conseguido dar a volta a esta situação? Como está o setor? Se é que nos consegue passar um retrato? Bom, ainda não há dados permitam ter uma noção precisa do que aconteceu. Depois, por outro lado, o setor da panificação é um setor, digamos que essencial, é um dos setores básicos, porque trabalha de facto, com um produto que é um produto base, que é a base da nossa alimentação, que é o pão. Uhum. No entanto, não tendo sofrido tanto como outros setores sofreram e continuam a sofrer, também foi afetado por toda esta situação e continua a sofrer os efeitos do momento que atravessamos e que vivemos. Depois, é um setor que está multifacetado, porque desde as padarias tradicionais até às padarias industriais, mas depois também há as pastelaria em bolos. Isto também fez com que os efeitos desta situação que vivemos tenha repercussões diferentes em cada uma deste tipo digamos que de negócio. Depois,
há também a questão que foi muito falada durante a pandemia, que é as pessoas lá está a fazerem o Tentarem próprio pão fazer em casa, não é? Isto, quer se queira, quer não, acaba por, de alguma forma, influenciar o negócio em si, mas, por outro lado, também ficamos com um país de especialistas, porque isto... Mas parece-me que isso só durou aí uns 2 meses, não é? De qualquer das formas, deu para ter uma noção, e isto agora é fora de brincadeiras, porque uma coisa é ir à padaria comprar pão e o pão é pão, e outra coisa é meter as mãos na massa, como costuma dizer-se, e estar. E nisto os meus parceiros de painel podem falar, estão muito mais dentro deste assunto, mas a verdade é que as pessoas mexendo na farinha e na água e no fermento e vendo a reação e o que conseguem a reação dos ingredientes em conjunto, misturados uns com os outros. E posteriormente, depois de cozerem, vendem o resultado que têm, começam a ter uma noção mais precisa do produto e do que é que podem fazer, e sabem que lá está, como o chefe dizia há pouco, com uma determinada água conseguem um determinado tipo de produto, se as farinhas forem misturadas, não sei, com uma única farinha conseguem também outro tipo de produto, com a cozedura com mais calor ou com menos calor também conseguem outro, ou seja, o consumo de pão também vai mudar, porque as pessoas vão ficar também mais especializadas e mais conhecedoras do produto e mais exigentes. E assim o setor, que é uma das formas, possivelmente, de contornar a crise, é conseguir arranjar respostas diferentes daquelas que temos utilizado até aqui. Até porque o próprio mercado e o próprio consumidor vão querer que nós lhes forneçamos coisas diferentes daquelas que temos até aqui e que eles conseguem fazer em casa, porque se eles conseguirem fazer em casa aquilo que vão comprar à padaria, possivelmente começam a pensar que ia preferível fazer em casa. Mas se calhar acabaram por valorizar mais a profissão, por perceber a sua dificuldade, não? Também. Não também. Acho? Acho que sim. Não acha, Elizabeth? Porque... Eu penso que para mim foi muito importante isto acontecer. Eu vejo isto numa perspectiva positiva. As pessoas, acho que agora perceberam que o pão não é chegar à máquina, tirar o pão que ele sai feitinho e prontinho para. É preciso tempo, é preciso dedicação para que realmente saiam. E em Trás-os-Montes, como é que viu esta situação da pandemia? Como é que viveram? Como é que viveram ou como é que têm vivido? Porque não estamos nela, não é? Como é que têm vivido estes tempos? Nós, com tranquilidade, como sabe, vivemos no interior, não há muitos aglomerados de pessoas, portanto temos vivido bem, não tivemos nenhum problema nem na produção, nem familiarmente, felizmente, e penso que isto são tempos muito diferentes, mas que também vieram-nos ajudar a ter mais tempo para perceber onde é que nós precisamos de melhorar. O cliente, perceber que o cliente está cada vez mais exigente, quer coisas saudáveis, e nós queremos desmistificar cada vez mais esta situação do pão e tirar-lhe o preconceito que há em relação ao pão. Nós, não sei se a maioria, mas penso que todos aqui sabem que só existe 0,5% da população que é celíaca e toda a gente quer comer pão sem glúten. Portanto, a alergia ao trigo, estamos a falar de 0,2% a 0,5% da população. Uma sensibilidade ao trigo para pessoas não celíacas são 5% a 6% da população. E aqui entra a outra questão, que é a histaminose, que tem a ver com a proteína do trigo, que aí estão mais de 20%. O que é que eu quero dizer com isto? Nós conseguimos, a pouco e pouco, estudar mais e perceber, porque tivemos mais tempo, para também nos dedicarmos cada vez mais a fazer produtos cada vez mais saudáveis. Nós utilizamos qualquer tipo de aditivos nos nossos produtos e tentamos fazer produtos cada vez mais saudáveis e as pessoas cada vez procuram mais esse tipo de produtos e vamos dando a conhecer.
O que veio de ser de negativo é que realmente o facto de não fazer um festival do pão, o facto de não ir a eventos, faz com que não possamos dar a conhecer, não podemos dar a provar, não podemos conversar com os nossos consumidores, com os nossos clientes e explicar-lhe tudo isto, que é muito diferente. Isto é muito bom, mas as pessoas tocarem, provarem e sentirem, porque o pão são os 5 sentidos, não é? É o ouvir, é o sentir, é o tacto, não é? A crocância que tem o pão e tudo isso, acho que só estando, não é? Pois, mesmo aquelas mostras que muitas vezes até faziam nas grandes superfícies, penso que agora também não estão permitidas, não é? Não, exatamente. E é por aí, a parte negativa é essa, efetivamente. E o chefe Hélio, como é que tem vivido estes tempos? Realmente os eventos, não é? Não é possível serem realizados? Tem sido para a indústria do turismo e a indústria da restauração, tem sido momentos muito, muito difíceis. Mas depois também temos aqui uma parte muito importante, que é a parte dos eventos. De facto, nos eventos, quando nós passamos, a maior parte das pessoas acham sempre que eventos são casamentos e comunhões e batizados, mas esquecem-se muito dos eventos cooperativos, em que são jantares, são coquetéis, mas também são conferências, são congressos, que foram todos eles adiados ou que foram todos cancelados. E atrás disso vem uma panóplia enorme de profissões que estão associadas a esses eventos, não é só a parte da cozinha e da restauração, a parte dos empregados de mesa, mas é a parte também dos espetáculos, dos meios audiovisuais, da limpeza, dos próprios espaços em si, que muitos estão encerrados, como a Expo Norte, por exemplo, e que têm uma carga negativa para a economia e para a sociedade enorme. Porque quando não se faz um congresso, é um assunto que deixa ser debatido e que deveria ser, ou seja, se não se faz o congresso da panificação, ou se não se faz o congresso da indústria do turismo, ou se não se faz o congresso dos têxteis, é um assunto que fica menos debatido e que fica para trás em relação aos outros que são debatidos. E esta pandemia trouxe muito a ver exatamente que a importância que tem, por exemplo, as redes sociais e tem estes meios que nós estamos a usar hoje, mas a importância também que tem o contacto direto com as pessoas, ou seja, uma pessoa numa conferência, num congresso, consegue falar com 10, 20, 30 pessoas no mesmo dia. Por esse sistema nós estamos aqui a falar, mas não conseguimos interagir da mesma forma. Claro. Daí que seja também tínhamos visto que o quanto é bom nós estarmos juntos uns com os outros para debater alguns assuntos e a importância que tem este contacto social que nos foi retirado assim abruptamente. Exatamente, são tempos difíceis para todos os setores, acredito para estes ainda mais, porque realmente a prova dos produtos, o dar a experimentar, o dar a provar, e esse contacto realmente é bastante importante, porque muitas vezes já há produtos que não conhecemos e que só experimentando é que muitas vezes acabamos por ficar fãs, não é? Pronto, nós neste momento já excedemos aqui o nosso tempo, eu também não quero roubar muito mais tempo, mas gostava de pedir uma última mensagem a cada um, se quiserem deixar uma última mensagem. Uma mensagem que gostava de deixar é que não só para o setor, mas para as pessoas que para o setor depois são momentos complicados, porque não sendo tão visível, as pessoas continuam a consumir pão, mas de facto menos do que aquilo que se calhar precisavam, e vamos passar uma altura em que as pessoas vão passar com mais dificuldades, isso com quase certeza absoluta. Por isso, uma mensagem sobretudo de esperança para que as pessoas e que com certeza que os próximos tempos serão melhores que os que estamos a passar, eu acredito que sim. E para o ano termos uma feira maior e melhor de pão e quem sabe se desafiar o setor para fazer um grande congresso nacional de pão que seria bem importante e bem necessário para se discutir não só estas novas tendências do pão, mas sobretudo o produto em si e como é que podemos salvar a agricultura nacional através do cultivo de novos cereais, de novos antigos cereais, mas que são tão importantes para que a qualidade do nosso pão possa ser melhor. Muito bem. Elizabeth, quer passar a palavra?
Como não tivemos oportunidade de falar do Clube Richemont, queria só fazer uma menção a que o Clube Richemont Portugal é um clube, uma associação sem fins lucrativos que faz parte do Clube Richemont Internacional, que se dedica e tem o principal objetivo a promoção e reconhecimento público. Aqui com alguns cortes, não sei se era melhor começarmos. Sim, recomeço? Eu queria só falar um pouco do Clube Richemont Portugal, que faz parte do Clube Richemont Internacional, que teve origem na Suíça e tem como principal objetivo a promoção e o reconhecimento público de todo o setor da padaria e da pastelaria. E divulga essencialmente e dinamiza o conhecimento e o profissionalismo, assegurando desta forma respeito pelos valores dos profissionais do setor. Nós queremos valorizar a profissão com o conhecimento. Nós precisamos de ter mais gente formada para que possamos ter melhores produtos. É muito difícil encontrar uma profissão e por isso o apelo vem no sentido de se juntarem a nós. Nós não queremos fazer concorrência a nenhum tipo de associação de comercial, nem nada disso. O nosso objetivo é ensinar, aprender, ensinar e partilhar conhecimento para que todos possamos fazer melhores produtos, produtos mais saudáveis e juntos com certeza que vamos conseguir fazer um pão cada vez melhor. Muito bem, muito obrigada. Alder Pires, queres fechar? Sim, olha, muito sucintamente e muito rapidamente para dizer que atravessamos uma altura muito complicada, mas todos devemos manter a esperança, porque também é nestes momentos, ou é a partir destes momentos, que surgem as grandes oportunidades. E, portanto, o que cada um deve fazer, de facto, é dar o seu melhor, é esforçar-se e fazer disto uma grande oportunidade, porque isto não vai durar sempre, isto vai passar, e quando isto passar, os que estiverem melhor preparados e os que tiverem, como costuma dizer, feito melhor trabalho de casa, vão colher os resultados. Acima de tudo, esperamos que esta crise se resolva rapidamente, sem deixar mais estragos e que a sociedade também saia mais solidária e mais reforçada desta crise e com grandes ensinamentos para nós todos. Basicamente é isso. Muito bem, muito obrigada a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença e terem disponibilizado o vosso tempo para estarem aqui connosco no Festival do Pão Digital. Realmente penso que este é um tempo, como dizia o Alder Pires, de tentar investir, quem conseguir, claro, tentar investir tempo, pode ser novos produtos, pode fazer novas experiências, tentar realmente dar aqui a volta para quando tudo isto passar, o mercado vos receber ainda com mais força e com mais ânimo. Espero realmente que este tempo passe rápido e que voltemos todos brevemente e espero que para o ano nos encontremos novamente no Festival Pão de Portugal, que seja realmente um festival que represente novamente todos os pães, que represente este setor. Se possível, quem sabe, realmente o repto que deixado pelo Hélio de haver um congresso era excelente, acho muito importante também para o setor e pronto, espero que para o ano nos voltemos a encontrar, se não for antes, no Festival Pão de Portugal, em Albergaria à Velha. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada.